De volta aí com mais um Mural dos Sócios de hoje. Com alegria nós apresentamos de Carlópolis, no Paraná, a nossa querida Aparecida Martins da Silva, que foto bonita aí, e a Maria José da Silva e Silva de São Luís, no Maranhão, e a Rosângela Medeiros Ambrósio de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. São os nossos queridos que mandam as suas participações no programa Brasil Cristão. Também apresentamos o Mural dos Sócios no programa Você Pode Ser Feliz, de segunda a sexta, todas as manhãs. Você sabia que você pode ser feliz? Se nós tivermos um Brasil mais cristão, a gente vai poder ser muito mais feliz, não é? Muito, muito mais feliz. Eu tenho aqui ao meu lado o Padre Francisco Assis Júnior, que é capelão das Irmãs Dominicanas da Arquidiocese de Campinas. Quero mandar um abraço às irmãs, de modo especial a irmã Wildes, que já esteve aqui com a gente. Um beijão, viu, irmã? E rezem por nós, por favor. E nós estamos falando sobre o tempo pascal. O que a ressurreição estendida aí no tempo pascal significa para nós? O que é essa vida para nós, né? Porque a ressurreição é vida, né? Então, o Padre Francisco, com muita sabedoria, está nos dando aí as diretrizes, como a gente viver também. Gostei muito, viu, Padre? Deus tem a palavra final, né? Ponto final, né, dele, né? Então, quando a vida... Só a fé, quando né? Quando a vida lhe parecer que tem a última palavra, é aí que deve entrar a fé para dizer, não, não vai ficar assim. Deus não vai deixar barato assim, não. É verdade, não é o fim, né, Padre? Não é o fim. E nós estamos vendo que a redenção toda, a paixão, morte e ressurreição de Jesus e a Páscoa em si, né, e o tempo pascal, tem o significado de vida para nós, que combate aí outras coisas que não... Parece São que estranhas, são contrárias, não é, Padre? Pois é, a ressurreição de Jesus, né, a sua Páscoa, é a base da fé cristã. E isso significa que nós cristãos, não é, temos na ressurreição, que inclusive é um dos artigos da nossa profissão de fé, quando dizemos creio na ressurreição da carne. Toda vez que a gente reza, a gente diz. Não é? E aqui nós não falamos, não tratamos para combater nem promover caça às bruxas, não é? Claro que não. Ou comentar ou falar mal de outras perspectivas religiosas. Mas é preciso ser dito que ressurreição e reencarnação são excludentes. Volta e meia a gente escuta um cristão que se diz cristão, dizendo que é cristão, mas acredita também na reencarnação. O que é que prega a reencarnação? Que você, tendo desencarnado, ou seja, tendo morrido, voltará, né, num outro momento da história, assumirá um outro corpo para completar o ciclo da sua purificação, tantas quantas vezes forem necessárias. Então, você, Maria do Rosário, se por ocasião da sua morte você não estiver completa, não tiver atingido o grau da maturidade espiritual, você reencarnará, isto é, você voltará numa outra vida para completar. Ora, pode até ser convincente, muito lógica, muito racional, mas essa doutrina é estranha à nossa fé cristã. Deus nos criou únicos, singulares, uma só vida, não é? E da morte Deus nos tira. Uma vida que começa e que é eterna, né, Padre? Exato, sim, mas única, não é? Por exemplo, nesse caso, se aceitássemos a hipótese da reencarnação, eu estou aqui com você, eu não seria eu responsável pela minha história e pela minha vida. Eu estou sendo alguém que já foi em outro momento. Você, Maria do Rosário, não é você só, seria uma outra pessoa que viveu, eu lá sei quanto tempo atrás. E Deus nos criou únicos. Únicos, e Jesus morreria por nós. E jogou fora a forma, viu? Não tem outra Maria do Rosário, não. Igualzinha a você, só você. E o Padre Francisco Assis Júnior? Jogou só a forma. Esse aí. Exato, graças a Deus. De mim já basta eu, não é? Ou seja, ele nos fez únicos, exemplares primorosos da sua criação. E eu tenho direito à minha vida de responder por ela, que é a que eu tenho. Ora, eu vou ter que ser alguém que eu já fui, né? E mais, se aceitássemos essa perspectiva da reencarnação, significa que a salvação é da própria pessoa.
Sou eu que, pelos meus próprios méritos, vou purificando até... Exclui a redenção. Exatamente, ótima palavra. A redenção é Deus que intervém na história e arranca o homem da morte, dando para ele a vida. Tenha ele completado ou não a sua santificação. Porque a salvação é dom e obra de Deus. O homem concorre para ela, lógico que concorre. Eu tenho que fazer minha parte. Mas chegando no final, você falou do texto da misericórdia. O que é a misericórdia de Deus, senão o próprio Deus vindo em socorro das nossas misérias? Porque senão a gente nunca vai ser salvo, não é, padre? Por nós mesmos. Exatamente. E tem muita gente que sofre. Conheço muitos cristãos católicos que vivem sofrendo, achando que a salvação só depende dele. Se eu não fizer, se eu não... Não, claro que uma parte depende de você. Você precisa se esforçar, você precisa aprimorar, você precisa fazer sua parte, seu sacrifício, suas renúncias, sua busca. Mas se no final, por ocasião da sua morte, você não conseguiu tudo, Deus completa. Tá aqui Isso a resposta, é misericórdia, né? Deus completa, não é? Deus completa aquilo que a sua humanidade sozinha não conseguir. Você já pensou que esperança isso dá? Que alívio isso dá? Que paz isso dá? É diferente da pessoa que fica correndo tanto que quase não deixa nada para Deus. Como se tivesse tudo com ela. Isso muda tudo. E nós falamos agora mesmo, o senhor disse que tem que pôr o absoluto no lugar do absoluto. E nós... E relativizar aquilo que é relativo. O relativo está aqui, inverter, né? Não é? O primeiro lugar é de Deus, né, padre? Exatamente. Então, nessa questão, eu convido o querido irmão que nos acompanha através dessa transmissão a refletir, a procurar ajuda na doutrina da sua igreja. Procure o seu padre, procure alguém da sua igreja. Se você anda paquerando aí, não é, olhando com uma certa simpatia para doutrinas estranhas à sua fé, repito, reencarnação e ressurreição são excludentes. Não dá para juntar no mesmo pacote as duas coisas. Ressurreição é uma coisa, reencarnação é outra. Nós somos cristãos, nós cremos na ressurreição da carne. Deus que entra na história da humanidade e da região da morte faz a nossa vida ressurgir. Uma só vida, não é? Uma só vida, vive-se uma só vez. E esta vida é eterna. E o batismo nos garante isso, né, padre? Exatamente. No batismo fomos sepultados na morte com Cristo, para com ele ressurgir para a nova e definitiva vida. E o tempo pascal, esse tempo que nós vivenciaremos aí até Pentecostes, né? Como seria a vivência, o dia a dia desse tempo pascal? Primeiro celebrando, não é? A missa é a renovação do mistério de Cristo, não é? Da sua paixão, morte e ressurreição. Em cada Eucaristia, em cada missa, nós renovamos, não é? Atualizamos o mistério da salvação. O mistério que nos trouxeram a salvação, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, o modo particular, não é, de se viver a Páscoa é celebrar a Eucaristia. A Santa Missa, né? Sobretudo no dia do Senhor, o dia do domingo. Que aí, Maria do Rosário, eu preciso dizer para você como me entristece, não é? Sobretudo numa cidade como na nossa, aqui em Campinas, cidades maiores, sobretudo, interiorzão ainda, o povo ainda guarda, mas a gente está perdendo pouco a pouco. Você falou do Brasil cristão, né? Mas é um Brasil que precisa ser cristão mais ainda, também nisso. Não só pela religiosidade, mas pela prática. O que é que nós estamos fazendo do domingo? O domingo é um dia do Senhor, né? Pois é, que muita gente está fazendo de mais um dia para trabalhar. Mais um dia para fazer o que não foi possível ser feito, não é? Nos outros dias. E eu digo sempre, querida irmã Maria do Rosário e queridos irmãos que nos acompanham, que o domingo é uma solene profissão de fé. Como? Você não trabalhar no dia de domingo, você está dizendo uma coisa fantástica para o mundo. Eu não trabalho e descanso hoje, porque Deus trabalha para mim. E Ele não dorme, e Ele não descansa. Então, eu digo que o domingo é uma profissão de fé, porque só pode descansar nesse dia quem sabe que tem um Deus velando por ele.
o mundo não tem essa fé muitas vezes. Não tem vivido isso, né? Infelizmente, mas nós podemos fazer a nossa parte, né, padre? Exatamente. Fazer E os a nossa cristãos parte. que se reúnem todos os domingos nas igrejas para celebrar o dia do Senhor, estão dizendo ao mundo, esse mundo tem dono, esse mundo tem Senhor, e é Deus o Senhor desse mundo. E nós vemos, padre, na Santa Missa nós temos tantos momentos maravilhosos, né? Que é tudo que a Santa Igreja nos oferece ali, né? É tudo que a gente necessita, né? E a gente vê no momento da palavra, no rito da palavra, alguns evangelhos nesse tempo pascal, mas o que mais fala ao coração da gente, que nos faz até querer ser aqueles discípulos de Emaús, é esse o Evangelho de Emaús, né? Os discípulos que nos de Emaús, faz querer caminhar com Jesus ali, sim. né? Nesse tempo. Mas veja, talvez a grande mensagem das tantas, né? Esse Evangelho nos propicia reflexões quase nós que ficaríamos infinitas, horas aqui, a né, noite padre? inteira. Mas eu penso que o episódio dos discípulos de Emaús nos recorda essa presença do Senhor que caminha conosco. Mesmo que a gente não reconheça, né? Exatamente, ele estava ali, mas não era percebido. Quantas vezes na caminhada da vida nós pensamos que estamos sozinhos, né? Você Muitas me falava as dores, os sofrimentos, a morte de um parente, a perda de um trabalho, as dificuldades financeiras, as dificuldades existenciais. Doenças físicas, a gente vê notícias aí, né, E às padre? vezes a gente se pergunta, onde está Jesus, né? Nós muitas vezes perdemos de vista essa presença amorosa. Porque, veja, ele está tão presente quanto esteve. Com esses discípulos, Com esses discípulos. Caminhando, né, padre? Exatamente. Só precisamos olhar um pouco da fé, para olhar um pouquinho mais de lado. E não necessariamente a presença pessoal dele, mas tantas presenças, não é, de pessoas, de anjos bons, não é? A gente às vezes desmerece, às vezes a gente quer ter uma fé um pouco assim extraordinária, ter uma visão, ter uma luz, ter uma coisa, e Deus já está presente no meio de nós através de um parente, às vezes dentro de casa, um vizinho, um colega de trabalho. São presenças amorosas de Deus que caminham conosco. Deus não tem um único modo de se fazer presente, não é? Deus não se encerra numa única modalidade. Deus é criativo, como o amor é criativo. Muito, muito, né? Deus surpreende, né? Sempre. Surpreende sempre. a gente, né, padre? Então, a gente caminhar aí como os discípulos de Emaús. Vamos pedir. São José sempre escutou, né? Sempre ouviu. Os santos, né? Sempre Todos. perceberam, né? Exatamente. É esse afinar a percepção, não é, para Deus presente na história. Maria é o exemplar maravilhoso, espetacular. Sem não é? dúvida nenhuma, né, padre? Mas a gente também pedir a Deus que aumente a nossa fé, né, padre? Pedir a Deus. Com certeza. Eu tenho a alegria de anunciar aqui a Maria Clarindo Grison, de Sonora, no Mato Grosso do Sul, que acabou de se tornar uma sócia. Muito obrigada, viu, minha querida, por ter dito sim a Jesus, que tem tantos modos de dizer sim a Jesus, né, através dessa obra de evangelização. De Luz, Minas Gerais, Maria Angélica Cardoso Silva, Mariana também, Minas Gerais, a Celeste Maria Gomes Carmo, dizendo a sua participação. Santa Catarina agora, Balneário, Barra do Sul, Bernardina, Cieclag, não sei se li certo esse nome aqui não, padre. De Poção, lá em Pernambuco, Solange Leite de Farias Araújo, obrigada. Jacarezinho, no Paraná, Maria Luísa da Conceição. É o Brasil inteiro, viu, padre? É o Brasil inteiro, porque nós estamos fazendo um Brasil cristão. Congregando, né? É uma unidade televisiva, midiática, mas onde a gente se sente em casa, né? Porque entre nós cristãos não há estrangeiros, né, desconhecidos. A ressurreição de Jesus fez nascer um novo povo, não é? Onde não mais o sangue pesa tanto, onde as diferenças regionais não pesam tanto. Eu sou lá de cima do Nordeste, você é cá de baixo do Sudeste, outro lá do Mato Grosso, mas somos todos... Porque o amor de Cristo nos uniu, não é, é o que nós dizemos, né? A gente não fala isso? Às vezes, quando eu vou celebrar numa igreja que eu não conheço, eu digo, olha, me permitam me apresentar, mas eu já me sinto de casa. Porque ao redor da mesa do altar, da mesa da Eucaristia, somos todos já conhecidos, há muito tempo. Por isso, tão importante participar da missa, não é, da padre? Eucaristia. Ela nos torna cidadãos comuns ali do reino de Deus.
porque não só no domingo, mas se for possível também, o senhor disse que celebra todos os dias às 7 da manhã, não é? Porque sou capelão de freiras e lá nós temos missa diária, né? De segunda a sexta, 7 horas da manhã, sábados, 17 horas, domingo, às 8 horas da manhã. Então, participar da Santa Missa, nós estamos em tempo pascal, nada melhor do que celebrarmos na Santa Missa. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltaremos com o programa Brasil Cristão para você. O Espírito Santo colaborou decisivamente na obra de Jesus. E ele é o agente continuador da redenção na caminhada da história. Entenda mais na matéria de Padre Alírio Pedrini, na página 8 da sua revista.